Olá, começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico na sua Local TV, canal 25 da NET. Esta semana, 2 novos assuntos serão abordados por mim e pelo Dr. David. Olá, doutor, tudo bem? Olá, doutora Simila. Meu assunto hoje é sobre emprego temporário. Um tema bem relevante no período do ano, onde a alta da contratação de mão de obra é bem-vinda agora, né, doutora? Muito bem-vinda. Comércio aquecido, a população com dinheiro no bolso, 13º saiu. Então, o comércio, o varejo, eles procuram muito essa mão de obra. Não barata, mas podemos dizer assim, por um período, uma mão de obra que não custará caro para eles no final. Então, é um tema bem atual, né? Tendo em vista o período. E cai como uma luva agora para essas festas de final de ano, Natal, como você falou, mercado aquecido. Então, sim. Ótimo, um tema muito bom mesmo. 13º em alta, doutora. Ótimo, então, e você, telespectador, se tem alguma dúvida referente ao assunto, por favor, nos mande e-mail que vamos esclarecer as suas dúvidas. E, inclusive, nos próximos programas, traremos também em pauta as suas dúvidas mandadas por e-mail. Bom, eu vou falar sobre administração de condomínios. Sabemos que viver em condomínio implica em seguir regras, exercer a tolerância e a cidadania. Então, se o morador ele deixa de cumprir a sua obrigação, todos os demais moradores arcarão com isso também. Esse ano, no estado de São Paulo, as ações judiciais para a cobrança de taxa de condomínio subiram 21%. E uma decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça traz uma nova polêmica. Quem atrasar com frequência o pagamento dessa taxa condominial pode ser punido pelo comportamento antissocial, além das demais penalidades previstas no Código Civil. Ou seja, colocando mais regras no condomínio. Exatamente. Isso é uma boa, né, doutora? Ótimo. Essa regra imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, ela vem justamente para coibir os devedores contumazes. Isso é muito bom, isso é muito bom. Iguala todos os moradores e faz o mal pagar pelo mal e não o bom pagar pelo mal morador, né, doutora? Muito bom o tema. Obrigada. No próximo bloco, iremos responder as perguntas dos internautas. Voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa, tem dúvidas relacionadas aos seus direitos, pode nos enviar suas dúvidas, por favor. Mande para a gente, que em breve estaremos aqui para te responder. E vamos para a primeira pergunta ao Dr. David. Vamos lá, doutora. Em que hipótese posso contratar funcionário temporário? São em 2 hipóteses, doutora. Em caso de substituição de pessoal transitório, ou um acréscimo extraordinário de trabalho. Como exemplo, podemos utilizar um funcionário que se acidenta, uma funcionária que engravida. Essa pessoa, nós sabemos que ela ficará por determinado período afastada. O acidentado, como um exemplo principal,
Então nós sabemos o período que ele ficará longe da empresa. Nesse caso, a lei ela abre uma exceção para que o empresário possa contratar um funcionário e deixá-lo no local, exercendo a função desse outro, pelo período determinado, recebendo a mesma remuneração, com os mesmos direitos, tal, no entanto, com um período determinado. Outra hipótese, que seria o acréscimo extraordinário. Vamos, assim, buscar mais exemplos no campo, né? Plantação. Nós sabemos que em determinado período do ano existe uma demanda maior, a sazonalidade de uma plantação, maçã, um exemplo. Sabemos então que em determinado período os frutos estarão já prontos para a colheita, né? Hoje tudo bem que a maioria é feita também com maquinário, mas existe a possibilidade dessa contratação. Então o empregador ele tem essa autonomia de contratar por período determinado aquela equipe ou aquele funcionário para a colheita dessa safra. O mesmo para a loja, para o comércio, como falamos no início, né? O Natal. O Natal é o grande exemplo. O 13º, aquecido o mercado, o pessoal comprando demasiadamente, né? Em comum com os demais períodos do ano. Então, o comerciante ele tem toda essa autonomia para a contratação. Por obra também pode ser trabalho temporário? Sim. Também, né? Se for algo assim, algo urgente, uma obra emergencial, entendo que sim. Também, né? É necessário para aquele determinado momento, para o cumprimento do contrato XY. Aí você contrata um acréscimo de funcionários para terminar a obra. Para terminar aquilo, okay, né? Bacana. Respeitando toda a norma governamental, né, da legislação, a triangulação das contratantes, né? O contrato não pode ser feito direto com o funcionário, tem que ser feito com uma empresa de mão de obra específica que vai fornecer essa mão de obra para o empresário. E, David, existe um prazo para você contratar esse funcionário temporário? Um prazo máximo ou um prazo mínimo? Sim. A contratação ela pode se dar por 3 meses, prorrogável por igual período. Existe uma exceção, doutora. No caso em que a empresa já saiba que o período necessário ele vai extrapolar esses 3 meses. Então, ele pode, né, com autorização do Ministério do Trabalho, fazer essa renovação desse contrato por mais um período de 3 meses. Ótimo, doutor. Vamos para a próxima pergunta? Sim, vamos lá. Ok. Quais os direitos do temporário? Todos. Exceção feita a multa pela rescisão, né? Por já ser um contrato sabido quando será o seu término, e também o aviso prévio. O aviso prévio não é necessário, pois o contrato ele já estipula início e término da prestação de serviço. No restante, todos os direitos são garantidos, como carga horária, os direitos de adicional, horas extras, todos os direitos iguais ao contratado principal, ou seja, o trabalhador afastado, ou o trabalhador que normalmente exerceria aquela função. Esse novo contrato ele deve contemplar tudo isso, todos os direitos. Então, o trabalhador temporário ele pode trabalhar para mais de uma empresa? Ele pode ter mais de um registro como trabalhador temporário? Sim, desde que o horário de uma não atrapalhe, não interfira com o contrato da outra. Sim, ele pode sim. Com os mesmos direitos, contribuições, tudo iguais. Pode sim. Bom. Então, vamos para a próxima pergunta? Sim, vamos lá, doutora. Okay. Temporários podem ser efetivados? Sim, podem sim, doutora. Mas não nessa modalidade, né? O funcionário contratado nesse período, o contrato dele tem que ser rescindido e aí sim feito a contratação. Como já dissemos, dezembro é o grande momento para quem está começando no mercado de trabalho. O jovem que não sabe uma profissão, ele pode começar por aí. Conseguindo esse contrato temporário,
E com o tempo, ele mostrando a capacidade dele, toda a desenvoltura dele, ele pode ser efetivado nessa empresa. Dessa forma, rescinde-se o contrato, abre-se um novo contrato de trabalho. Daí nessa modalidade como sendo o contrato por prazo indeterminado, né? Contratação normal. É uma oportunidade dele mostrar o seu desempenho para a empresa, sua capacidade, né? Sim, sim. Podemos dizer que é um momento para ele competir no mercado de trabalho de igual com os já mais antigos. Você tira da zona de conforto aquele funcionário que só porque já tem ano de casa, ele já sabe o que faz, ele pode fazer o que quiser. É a hora do novo, do funcionário novo, né? Do recém-contratado, mostrar para que ele veio e como ele trabalha. Dedicação, atenção, cordialidade com os outros, né? Como sempre brincamos no escritório, aquelas palavras que abrem e fecham portas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Podemos passar para a próxima? Sim, vamos lá. Okay. A empresa é obrigada a pagar aviso prévio após a rescisão contratual? Não, doutora, nesse caso não. E como nós respondemos até na pergunta anterior, o contrato ele já estabelece, né, ele já prevê a data de término da sua vigência. Então não é necessário o pagamento o aviso prévio em si, né? Porque já tem um período correto para a rescisão. Ok. A empresa é obrigada a pagar a temporários a mesma remuneração paga a contratados que têm a mesma função? Sim. O contrato ele é idêntico ao contrato indeterminado. Com os mesmos salários, benefícios. Se for um piso salarial, né, o exemplo de um salário mínimo, deve ser utilizado o salário, o piso daquela região. Diferenciação. Salário mínimo nacional e o paulista. Se o piso é o salário mínimo paulista, deve ser seguido esse salário mínimo também. Certo. Os direitos são idênticos, só com as exceções que nós já dissemos, né? Ok. Vamos para a última pergunta? Vamos lá, doutora. Ok. Tenho uma empresa. Eu posso substituir a mão de obra efetiva pela mão de obra temporária? Esse seria o sonho de consumo de todo empregador, né? Todo patrão, acho que gostaria de fazer isso, mas não dá, né? É desvirtuar a finalidade da legislação. Ela veio para suprir um buraco nesse período de sazonal, no afastamento desse funcionário. Se eu começar a fazer essa rotatividade de contratação, trocar todo o meu efetivo de funcionário por temporário, é uma forma assim totalmente descabida, né, doutora? Pode até caracterizar uma fraude ao pagamento das verbas trabalhistas dos empregadores, né? Sim, isso vai estar lesando não só o sistema, mas também o direito do trabalhador de conseguir o que é seu de direito, né? Imagine, eu tenho a cada 3 meses, eu renovo o contrato dele, no máximo em 6, 9 meses, eu demito esse trabalhador e contrato um novo. Totalmente descabido. Vai desvirtuar totalmente a legislação, a norma, né? O Ministério do Trabalho, inclusive, pode realizar uma fiscalização nessa empresa, né? Pode autuar e multar também por esse tipo de conduta indevida. Sim, o Ministério do Trabalho, nesse sentido, eles são bem atuantes. Proteger o direito da pessoa, o direito do trabalhador, que não pode ficar um absurdo, né? De chegar a essa situação. Okay. Contratação a qualquer modo e qualquer modo. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre a administração de condomínio. Fique com a gente, já voltamos. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder!
Ai, ai, ai. De novo isso, suas bobas. É a Premodiza que chegou. É hora de diversão. A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo Jurídico. Nesse próximo bloco, a doutora Simira vai responder questões polêmicas sobre administração de condomínio. Para a primeira pergunta que nos foi enviada, doutora. Ok. Quais as penalidades aplicadas pelo atraso no pagamento da taxa do condomínio? De acordo com o Código Civil, quem atrasa o condomínio paga juros mensais de 1% e multa de até 2% do valor da dívida. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça autorizou uma cobrança extra de uma multa de 10% do total devido para o condômino que atrasa os pagamentos com frequência, com fundamento no artigo 1337 do Código Civil. A justificativa da aplicação dessa multa de 10%, segundo a Justiça, é pelo comportamento antissocial. Então, funciona como uma multa conforme a gravidade e a frequência da falta de pagamento da taxa de condomínio. Mas essa multa, doutora, ela vem numa única vez ou a cada atraso da pessoa? Numa única vez. Então, há uma ação de cobrança de condomínio. Já está na justiça, já está no âmbito judicial. Sim. Então, o juiz ele pode, dependendo do caso, aplicar essa multa de 10%. Conforme a aplicação dessa multa, ela deverá ser considerada caso a caso, porque existem condôminos que efetuam o pagamento de seu débito em dia, mas em época de crise, por exemplo, eles não conseguem efetuar o pagamento, tentam até um acordo com o condomínio, parcelar o valor dessa dívida. Tem condôminos que vendem a unidade para efetuar o pagamento do condomínio, para extinguir essa execução. Nesse caso, não são condôminos antissociais. Então, a aplicação dessa multa de 10%, ela seria, no caso, indevida. Mas no caso de condôminos que atrasam com frequência o pagamento... Os contumazes, os doutora. contumazes, que tem até prazer em não efetuar o pagamento. Muitas vezes esses condôminos também, eles têm a característica de tentar burlar o regimento interno do condomínio, recebem multas, esses sim. Nesses casos, ele deverá ser aplicada essa multa de 10% pelos juízes em razão dos atrasos dos pagamentos com frequência. Então, como é mensurado, doutora? Exemplo, nesse caso que a doutora citou do bom condômino que paga em dia, mas por uma crise ele deixou de pagar alguns meses, ou um mês, ou quantos forem. Como é feita essa apuração? Não fica um pouco solto? Se nós pegarmos um síndico que persiga um morador, não fica solto eu poder sugerir a aplicação dessa multa? O Superior Tribunal de Justiça, ele abriu esse precedente para a aplicação dessa multa de 10%. Então, cabe aos juízes verificarem caso a caso. Pode acontecer, claro, do síndico tentar perseguir um morador. Sim. E, olha, aplique a multa de 10%, mas cabe aos juízes ter uma noção de Perfeito. igualdade entre os condôminos que são bons pagadores e uma igualdade entre os condôminos devedores contumazes. Perfeito. Então, eles têm que ter esse cuidado.
Então, existe uma polêmica na aplicação dessa multa pelo comportamento antissocial. Por quê? Porque no Código Civil já há punições para os condôminos antissociais, que pode chegar até 5 vezes a taxa do condomínio e até 10 vezes o valor dessa taxa. Então, tudo depende da gravidade da situação, como eu já falei. Essa decisão do STJ, ela foi essa decisão do Superior Tribunal de Justiça foi uma medida acertada. Por quê? Ela veio para o fim de coibir esses devedores contumazes. Por quê? Porque os juros da inadimplência de uma taxa de condomínio é o valor mais baixo do mercado. Então, se aquele devedor contumaz, ele tem outros débitos, como o débito de um cartão de crédito, por exemplo, ele vai preferir pagar o cartão de crédito do que o condomínio, e assim sucessivamente. E o condomínio vai ficando preterido aos demais débitos. Exatamente. É uma boa saída, doutora. É uma boa saída, então é uma novidade. Essa multa de 10% aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça ao condômino devedor contumaz é como se fosse um comportamento antissocial. Para os condomínios menores, acho que essa multa funcionará com mais precisão, né? Sim, sim. Essa aplicação, dessa multa, ela abre um precedente para todo o mercado condominial, né? Possibilitando coibir esses devedores contumazes. Muito bom, muito bem acertada. Com certeza. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, doutora? Okay. Com o número crescente de inadimplentes, como fazer para diminuí-lo? Tem que cobrar. Os condomínios têm que cobrar os inadimplentes. Então, atualmente a medida cabível para a cobrança dessa taxa condominial, após as 3 notificações prévias, é uma ação ordinária de cobrança. E com o advento do novo Código de Processo Civil, o débito do condomínio, devidamente comprovado, se tornará um título executivo extrajudicial, certo e exequível. Então, conforme o artigo 784 do novo Código de Processo Civil, agilizando dessa maneira a cobrança dessa taxa de condomínio. Se tornando esse título executivo, doutora, eu posso levá-lo ao cartório de protesto? Pode levar a protesto. Acho que funciona mais. Exatamente. Então, dessa maneira, você também vai coibir esses devedores contumazes a efetuar o pagamento, né? Eles têm que efetuar o pagamento imediatamente. Muito bom. Né? Vamos para a próxima. Qual é o papel do síndico profissional? Essa nomenclatura síndico profissional, ela é usada corriqueiramente no mercado condominial, mas o síndico ainda não é tido como uma profissão. Então, podemos também chamá-lo como síndico remunerado. Mas eu vou utilizar essa nomenclatura síndico profissional porque é comumente utilizado. E, bom, o síndico profissional muitas vezes é a garantia de que as pessoas serão tratadas de forma imparcial e que as contas do condomínio deverão estar sempre em dia, assim como uma empresa. Mas tudo isso tem um preço. Enquanto o síndico morador, ele poderá ter a isenção do pagamento da taxa de condomínio, o síndico profissional ele pode cobrar entre R$2.000 a R$15.000. Onera um pouco o condomínio, mas ele vem como ele verifica o condomínio todo como uma empresa. Ele não tem um lado tão emocional como o síndico morador. Então, é responsabilidade do síndico, tanto profissional quanto síndico morador, convocar assembleias, representar o condomínio legalmente, cumprir e fazer cumprir o regimento interno, elaborar orçamentos,
cuidar da receita do condomínio, pagar funcionários, dentre outros. Então, a figura do síndico profissional, ela é interessante, por quê? Porque ele é um prestador de serviços. Então, se o serviço dele não estiver a contento, imediatamente poderá ser rescindido sem o pagamento de multa, enquanto o síndico morador deverá ser convocado uma assembleia específica para sua destituição e pode causar um mal-estar também a esse morador, tanto para ele quanto para a sua família. Então, por isso é interessante a figura do síndico profissional. Entendi, doutora. Agora, uma dúvida, assim, até, desse que vos fala, né? Independente se for um síndico profissional ou síndico morador, quais são os erros mais comuns numa administração de um condomínio? Bom, os erros mais comuns em uma gestão condominial, podemos dizer que muitas vezes o síndico ele demora para realizar assembleias. Então, no espaço de 2 anos, realiza uma assembleia. Isso é muito prejudicial a uma gestão condominial. Se ele minimizar o espaço entre as assembleias, por exemplo, realizar 2 assembleias por ano, ele vai diminuir também a pauta dos assuntos da assembleia, porque se a pauta é muito extensa, gera muita confusão em uma assembleia. O que ele pode fazer também, que eu já vi em alguns condomínios, isso ser utilizado, é abrir um espaço para os moradores. Então, como se fosse um bate-papo com os moradores, onde é aberto esse canal para que eles apresentem as dúvidas, apresentem as reclamações, apresentem as opiniões também. Então, além de você conhecer os demais condôminos, você consegue otimizar uma assembleia, onde essas perguntas não serão feitas em uma assembleia. Diminui o tempo da assembleia e a lavação de roupa suja, exatamente. Vocês resolvem antes do ato da assembleia. Também um outro ponto é não estabelecer limites. O síndico ele tem que atuar conforme o regimento interno de um condomínio. Então, se ele não estabelecer limites dentro do regimento interno, ele vai também perder o foco dele. Ele não pode também colocar assuntos pessoais na assembleia e também não pode colocar em votação assuntos que não estejam na pauta. Nesse caso de assuntos pessoais, o síndico profissional seria a melhor situação, então a melhor opção. Exatamente. O síndico ele sempre tem que ouvir as 2 partes, ele tem que ser imparcial e independente e ele não pode abrir exceção a nenhum condômino, porque se ele abrir exceção a um condômino, ele abre precedente para os demais. Sim. Em especial, o síndico ele tem que seguir estritamente o que está escrito na convenção e no regimento interno e tem que ter uma transparência na prestação de contas. Entendi. Doutora, tendo em vista a sua explanação, eu pactuo quase que o ideal, então, é o síndico profissional. O síndico profissional está em voga. Por quê? Porque ele não tem realmente esse lado emocional e os condôminos não querem mais assumir o cargo de síndicos. Sim, eles preferem pagar um síndico profissional do que atuarem como síndico. Muito obrigado, doutora Simila. Até o próximo programa. Obrigada, David, e até o próximo programa. Até a próxima. Até a próxima.